Fala moçada, tudo bem? Professor Arilson por cá, passando aqui hoje, domingo à noite, para conversar um pouco com você, gente, a respeito do concurso do Detran, tá bom? Eu sei que você está estudando legislação de trânsito, a sua prova de 60 questões, 30 serão sobre legislação de trânsito e transporte, tá? E ainda mais, pessoal, além da metade da prova ser trânsito e transporte, as questões ainda terão peso 2. Então é importante você se atentar tanto para o Código de Trânsito, buscando tirar suas dúvidas do CTB ou aprofundar alguma coisa nas resoluções, tá? O estudo deve ser feito dessa maneira, estudar o Código de Trânsito e aquele algo mais que você não entendeu, aí você vai buscar nas resoluções. E você também deve se preocupar com a legislação de trânsito e transporte, uma vez que pode aí cair de 7 a 8 questões das 30, explorando o assunto trânsito e transporte. Gente, a legislação, Lei 13.094, que trata da concessão do serviço público, né, de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros. Você deve baixar também o decreto 29.687. Este decreto já foi atualizado pelo 31.658, tá, pessoal? Então, não esquecer, na hora de baixar o decreto 29.687, baixar também o 31.658 e fazer as alterações no corpo do 29.687, uma vez que no site da ARCE o decreto está desatualizado. Você que já tem o nosso material não precisa se preocupar com isso, porque nós já fizemos a atualização para você, tá? E já está tudo tranquilinho, é só ler, resolver questões, estudar, né, e se preparar cada vez mais para fechar a sua prova. Beleza, pessoal? Hoje eu escolhi um assunto interessante para tratar com você, e um assunto que sempre cai em prova dos Detrans por aí afora, que é o assunto infrações de trânsito. Eu fiz um arquivo, pessoal, e dividi as infrações por natureza, começando com as infrações gravíssimas, depois as graves, depois as médias e as leves. Eu não vou tratar com você mais sobre as infrações, pessoal, relativa, por exemplo, à habilitação, uma vez que eu tenho um vídeo já falando sobre essas infrações. Nós vimos que todas elas são de natureza gravíssima. Tem duas que é multiplicada pelo fator 3, uma que é multiplicada pelo fator 2 e as outras duas não tem fator multiplicador. Já trabalhei com você o artigo 163 e 164, que são infrações de habilitação, né? Mas elas são específicas do proprietário, ou seja, o proprietário entrega ou permite que pessoas nas condições do artigo 162 dirijam o seu veículo. O proprietário também tem a sua responsabilidade, pois é dele o dever de controlar as pessoas que vão dirigir o seu veículo, tá? Direção, pessoal, é uma responsabilidade muito grande. Então, o proprietário, ele tem essa responsabilidade. Eu quero tratar agora, pessoal, com você, uma vez que esses artigos 162, 163 e 164 já estão em vídeos anteriores, basta você assisti-los. Eu quero tratar agora com você, gente, a respeito do artigo 165. É um artigo que pode cair na sua prova, não tenha dúvida. Gente, dirigir sob a influência de álcool ou substância psicoativa é uma infração, né, de trânsito de natureza gravíssima. A penalidade é multa vezes 10 e se você for reincidente nos últimos 12 meses, a multa será aplicada em dobro, tá, pessoal? A quantidade de álcool, Arilson, para configurar a infração, qualquer teor alcoólico, tá, pessoal? Qualquer um. Agora, se você analisar a resolução 432, ela diz lá que é a partir de 0,05. O que é isso? Ali é uma margem de erro de 0,04. Se deu 0,05 no aparelho, tirando a margem de erro, que é 0,04, o valor real é 0,01. Ou seja, qualquer teor alcoólico configura a infração de trânsito. Então, fica ligado nisso aí. Para configurar o crime, não. Tem os valores lá do artigo 306. Mas para configurar a infração, qualquer teor alcoólico. Beleza? Entendido? Tudo bem. Medida administrativa, pessoal. Primeiro, esse veículo vai ter que ser retido para regularização, ou seja, só sai de lá quando comparecer uma pessoa habilitada que não esteja sob efeito de álcool para dirigi-lo, tá bom? E ainda, pessoal, como essa infração do artigo 165 tem suspensão do direito de dirigir por 12 meses, a medida administrativa correspondente é o que? O recolhimento da CNH. O recolhimento da CNH se dá justamente para garantir que o infrator, sob efeito de bebida alcoólica, não dirija mais, pelo menos naquele momento. Esse é o artigo 165. Como é que eu posso constatar isso, que a pessoa está sob efeito de álcool? Para fins jurídicos, tudo vale, pessoal. O exame etílico, vamos dizer assim, a perícia para descobrir qual é a substância psicoativa vale. O termo de constatação de embriaguez do agente ou da autoridade de trânsito,
Ele vai descrever quais são os sinais que o condutor apresenta, né? E por isso ele foi considerado sob efeito de bebida alcoólica. Aí provas testemunhais, o que mais? Provas, vídeos, né? Imagens, enfim, todas as provas admitidas em direito aqui também são válidas para configurar tanto a infração de dirigir sob efeito de álcool, como para configurar o crime de dirigir sob efeito de álcool, que é o crime do artigo 306, tá bom? Os meios de provas são todos estes que eu falei para você. Passando agora, pessoal, para o artigo 165A, que é o artigo que trata da recusa, tá? É indiferente, pessoal, se você não quiser fazer o exame. Se você não quiser fazer o exame, você vai cometer a infração do artigo 165A, que tem penalidade, né, praticamente a mesma do artigo 165, que é a multa vezes 10, tá? É gravíssima, né? E a penalidade é multa vezes 10. Medida administrativa, as mesmas. Retenção do veículo para regularização e ainda recolhimento da CNH do condutor, tá certo? 165A é a recusa e 165 é quando fica constatado que a pessoa está sob efeito de álcool. Também tem aquela regra que se aplica em dobro quando o infrator for reincidente nos últimos 12 meses na mesma infração. Ou seja, se ele cometeu a infração do artigo 165A, que é a recusa, e comete novamente no período de 12 meses, a multa agora da segunda vez será aplicada em dobro. Veja só, a infração é gravíssima. Então, quanto é o valor dessa multa? R$ 293,47. Aí você pega esse valor e multiplica por 10, tá? Para ter uma ideia. Tudo bem. Gente, saindo do artigo 165, nós vamos para o artigo 166. O artigo 166, ele é uma infração também de quem vai de lado, tá, pessoal? De quem entrega o veículo, de quem confia, né? De quem confia ou entrega um veículo para uma pessoa que, mesmo habilitada, não tem condições físicas ou psíquicas de dirigir com segurança. Essa infração acontece quando você, por exemplo, está sob efeito de álcool, né? E está se sentindo muito pesado e entrega para uma pessoa que bebeu menos, por exemplo. Não, como você bebeu menos, você vai dirigindo o veículo. Ou seja, você está entregando o veículo para uma pessoa que não tem condições físicas ou psíquicas iguais a você de dirigir o veículo, tá? Então, nessa situação se configura a infração do artigo 166. Essa infração é de natureza gravíssima e tem como penalidade multa. Aqui nós não temos medida administrativa. Tá bom, pessoal? Nós temos essa falha aqui, né? Que deveria ter uma medida administrativa de retenção para regularização. Passando agora para o artigo 168, pessoal. Que artigo é esse? Que infração é essa? Você transportar crianças em veículos automotor sem a observância das regras de segurança. Nós já vimos em vídeos anteriores, inclusive tratando sobre a resolução 277 do CONTRAN. Cuidado, essa resolução está no seu edital. Nós já vimos que transportar crianças sem a observância das regras de segurança é uma infração de natureza gravíssima que tem como penalidade a multa. E que regras de segurança são essas? Muito bem, pessoal. Criança de 0 a 1 ano, eu tenho que transportá-lo no bebê conforto na direção contrária à marcha do veículo. Criança de 1 a 4 anos, eu tenho que transportar essa criança onde? Na cadeirinha. E criança de 4 anos a 7 anos e meio no assento de elevação. Crianças com idade inferior a 10 anos, todas elas no banco de trás, salvo exceções, né, em casos excepcionais. Mas a criança com idade inferior a 10 anos deve ir no banco traseiro. E se inferior a 10 anos, se tiver nesses casos de 7 anos e meio para baixo, no seu respectivo dispositivo de retenção. A não observância dessas regras é uma infração de natureza gravíssima, penalidade de multa e medida administrativa retenção do veículo para regularização. Ou seja, a viagem só continua quando a situação for regularizada. Beleza, pessoal? Passando agora do 168, eu pulo para o 170, gente. 170 é um artigo, né, que caracteriza uma infração de ameaçar pessoas ou outros veículos utilizando seu veículo automotor na via pública. Então, o condutor que dirige ameaçando pedestres ou demais veículos na via pública, ele comete uma infração de natureza gravíssima que tem como penalidade a suspensão do direito de dirigir. Ou seja, tem multa e tem suspensão do direito de dirigir, tá, pessoal? A infração do artigo 170. Aqui nós não temos fator multiplicador, tá? Nós não temos, mas temos medidas administrativas. Qual? Remoção do veículo para o depósito, tá? Repetindo, artigo 170, medidas administrativas. Retenção do veículo para regularização, artigo 170, tá?
retenção do veículo para regularização e ainda o recolhimento da CNH, uma vez que a penalidade é suspensão do direito de dirigir e multa. Então, nesses casos, você deve recolher a CNH, o documento de habilitação, tá, pessoal? Ó, as infrações do artigo 173, 174 e 175, como elas são parecidas, principalmente com relação à penalidade, que é multa vezes 10, eu vou deixar para tratar com você no próximo vídeo, tá bom? Forte abraço!